Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 119. Estamos no tema Progressão dos Espíritos. Então vamos lá. Questão 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para chegarem à primeira ordem? Quer dizer, será que Deus não podia ter nos criado todos puros, já completos, perfeitos? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar das benesses dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Ademais, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades. E depois, as missões que eles cumprem nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo. É muito clara a exposição dos nossos irmãos maiores. Se Deus tivesse nos criado todos iguaizinhos, em vez de simples ignorantes, perfeitos, seríamos máquinas. Não teríamos a nossa individualidade. Não teríamos que fazer nenhum tipo de escolha, já que já estaríamos prontos. Quando Deus nos cria simples ignorantes e nos dá o livre-arbítrio, que através da sua misericórdia irá nos conduzir a essa perfeição, Ele está nos dando os méritos para que nós alcancemos a perfeição de acordo com os nossos desígnios, com a nossa vontade, com o nosso esforço. Então, é uma forma de manter a individualidade, mesmo porque os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Deus nunca cessa. Ele está sempre criando e se renovando, como o nosso universo que está sempre em expansão. Então, à medida em que os novos espíritos são criados, eles precisam de outros, um pouco mais avançados, para que possam servir de professores, de modelos. Então, é importante que haja essa distinção. Hoje, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, a maioria dos espíritos que habitam o nosso planeta, eles estão nesse grau evolutivo. São espíritos ainda endividados, que precisam provar que aprenderam as lições, por isso provas, e precisam das expiações que nos mostram os defeitos que nós ainda não admitimos que temos. Então, a expiação é uma situação da vida que vem nos contrariar para nos mostrar algo que precisamos mudar em nós. Então, à medida em que nós estamos vivendo neste mundo, há uma grande diversidade de graus evolutivos nesta faixa. Quer dizer, espíritos que precisam passar por provas, que precisam passar por expiações, mas uns estão logo no início, acabaram de sair de um mundo primitivo, e outros já estão nas últimas fases do mundo de provas e expiações, se preparando para um mundo de regeneração. Então, essa convivência com as diferenças permite que uns aprendam com os outros. Mas o essencial da resposta dos espíritos é que Deus não nos criou perfeitos para que tivéssemos o mérito de atingir esta perfeição. Kardec comenta: considerando-se que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são superiores? Por que todos os alunos não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. A primeira é limitada e nem sempre permite que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Esse comentário do Kardec deixa mais claro ainda. Então, nós iniciamos a nossa encarnação como espíritos primitivos, vivenciamos algumas experiências. Aí, num dado momento, os capelinos vieram encarnar na Terra e nos deram a ciência. E nós passamos a espíritos de primitivos para espíritos de provas e expiações. Quer dizer, evoluímos.
À medida em que as reencarnações vão nos dando as oportunidades, nós vamos galgando todos os postos. Então imaginem que nós vivendo numa empresa como funcionários, nós entramos lá no primeiro estágio, somos na limpeza, estamos lá iniciando o nosso processo. Só que como a nossa vida é interminável, a cada fase que nós vivemos, nós nos empenhamos para aprender o serviço e o fazemos da melhor maneira. Quando estamos prontos, somos promovidos por uma função um pouco melhor. Então, vai chegar o tempo em que nós chegaremos a presidente da empresa, porque galgamos todos os degraus para atingir o conhecimento e a capacidade e o mérito para exercer essa função. Diferente da vida material, que tem um término, a vida espiritual ela é infinita. Nós nunca vamos morrer. Teremos sempre a oportunidade de vivenciar uma nova experiência e de chegarmos à perfeição, mas sempre pelos nossos méritos. Então a comparação que o Kardec faz aqui é muito interessante, né? Porque se todos fossem gerentes, quem é que ia fazer a limpeza? Quem é que ia vender o produto? Quem é que ia fabricar esse produto? Então, para que o processo todo ocorra, é preciso que hajam espíritos em diversos estágios, para que as tarefas sejam realizadas. E nada, nem ninguém, é inútil no universo, porque Deus nos criou a todos, e Ele não faz nada inútil. Então, fomos primitivos e éramos úteis enquanto primitivos. Seremos puros um dia, e seremos úteis enquanto espíritos puros, como é Jesus, que governa todo o nosso planeta. Vamos em frente. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Então, já foi dito aqui nesse estudo que não existe o mal. O que existe é a ignorância. São pessoas que ainda não compreenderam a felicidade trazida pelo exercício do Evangelho, pela prática da lei do amor. Então, elas acreditam ainda que o orgulho, que o egoísmo são características normais e se acham mesmo melhores do que as outras. Então, um espírito obsessor que tem o objetivo de perseguir alguém por vingança, ele não está fazendo o mal para aquela pessoa. Ele está exercendo o seu direito de vingança, porque um dia alguém lhe disse que a lei era olho por olho e dente por dente. Se você fez mal para mim, eu tenho o direito de fazer mal para você. Então, ele não aprendeu o resto da lição. Ele ficou com essa característica. Até ele aprender que o ódio que ele sente, o desejo de vingança, é o que o aprisiona, né, no sofrimento, de tempos, de coisas que já aconteceram e que não podem ser mudadas. Enquanto ele não aprender isso, ele vai continuar fazendo aquilo que ele acha correto, que é a vingança. Então não é o mal, mas é a ignorância. À medida em que nós vamos errando e colhendo as consequências dos nossos erros, aos poucos nós vamos deixando de errar. Nós vamos aprendendo os benefícios da prática do amor, da caridade. Nós vamos percebendo que seremos muito mais felizes quando não tivermos mais inimigos, quando não mais exigirmos que o outro faça aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse. Porque respeitando a liberdade de cada um, compreendendo essa necessidade de cada espírito trilhar o seu próprio caminho até a perfeição, nós nos tornaremos pessoas mais felizes. Não vamos sofrer mais com ódio, com rancor, não vamos sofrer mais com as decepções. Nós vamos aprender a aceitar o nosso irmão como ele é. Então, não há essa necessidade de passar pela fieira do mal. Mas aqueles que aprendem com mais velocidade evoluem mais rápido. Aqueles que têm dificuldade para superar as suas imperfeições, aqueles que têm dificuldade para compreender as leis de Deus, esses vão demorar um tempo um pouco maior e precisarão de mais experiências. Questão 121. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal?
Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou os simples e ignorantes, isto é, com igual aptidão para o bem e para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. Então, é assim, nós escolhemos quais os caminhos. Aí nós escolhemos o caminho do orgulho. Imaginamos que somos melhores que as pessoas e que as pessoas devem se submeter à nossa vontade. Hoje é o que nós encontramos, é o que nós achamos que é o correto. Nós exigimos que as pessoas nos reconheçam como superiores e isso nos faz sofrer. Mas também leva à imposição do poder. Quantas pessoas não são submissas e subalternas e se submetem ao desejo e à imposição de outras pessoas? Muitas. Então é por isso que existem falanges de espíritos que ainda comandam outros espíritos, todos com a intenção de realizar atos de acordo com a vontade determinada, né? Então um rei se mantém rei, mesmo na espiritualidade, comandando os seus súditos. Por quê? Existem súditos que aceitam isso. E ele acredita que esse é o caminho dele. Então, vejam bem, é o livre-arbítrio que vai fazer com que nós mudemos isso. Nós estamos vivenciando novas experiências e as consequências é que vão nos libertando. Então, seguir um bom caminho ou seguir um mau caminho, ele está relacionado com a minha capacidade de aceitar as consequências dos erros que eu já cometi. À medida em que eu for resignado diante das consequências dos meus erros e aprender que aquele caminho não é bom, eu vou me tornando melhor. Mas enquanto eu resistir a isso, enquanto eu quiser impor a minha vontade, eu vou conseguir também fazer isso, mas vou aumentando as minhas dívidas, vou aumentando as consequências. E à medida em que eu colho aquilo que eu plantei e me revolto, me mantenho no mesmo patamar. Então, é bem assim. Nós somos livres para escolher nossos caminhos. Podemos escolher o caminho do bem, podemos escolher o caminho do mal. Quando nós escolhemos o caminho do bem, as consequências são benéficas, vamos colher flores no caminho. Quando escolhemos o do mal, nós vamos colher espinhos. Se nós aceitarmos o espinho e aprendermos que não devemos mais plantar aquela semente, evoluímos. Se nós nos revoltarmos com aquele espinho, nós vamos plantar mais uma vez sementes ruins, ampliando as dificuldades do nosso próprio caminho. Então, é sempre a nossa escolha. Nós é que vamos determinar o nosso futuro. Puxa, como passa depressa. O tempo acabou novamente. Então, na semana que vem, nós retomamos o estudo a partir da questão 122. Vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, buscando a sintonia com os nossos irmãos que trabalham em nossa casa e que nesses momentos de oração e de luz nos proporcionam os bálsamos curativos para aliviar nossas aflições, para curar nossas feridas. Que nos deixemos envolver por esses fluidos balsamizantes que são derramados sobre nós e que inundam o nosso lar neste momento, abrangendo todos os nossos familiares e trazendo-nos serenidade e paz. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, afastando os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz neste momento. Que possamos, Senhor, caminhar segundo os vossos ensinamentos e a cada dia, aprendendo um pouco mais, nos tornando pessoas cada vez melhores nesse caminho que nos levará até vós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.